seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o nome fariseu vem do hebraico e herdado a um grupo de judeus devotos da Torá, surgidos no século II a.C. Eles eram totalmente opositores dos saduceus. Criaram uma lei oral em conjunto com a lei escrita, também criadores da instituição da sinagoga. Esse comportamento e modo de viver deu origem ao termo fariseu. Diz a história que os fariseus eram conhecidos pela observância rígida não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. Para eles, essa lei oral, que segundo diziam, havia sido preservada pelos homens importantes da sinagoga, recuando até Esdra, e antes dele pelos profetas anciãos, Josué, e finalmente remontando até Moisés. Precisava ser observada com rigor, e assim faziam, honrando-a até mais do que a lei escrita. Jesus chegou a censurar as atitudes dos fariseus por diversas ocasiões, isso por conta de terem externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho, que simplesmente traduzia-se num tipo de exibicionismo e falsa santidade. Jesus, certa vez, chamou os fariseus de sepulcros caiados, filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos, conduzindo outros cegos. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víbora. Também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus. O caso mais conhecido é o do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor. No entanto, de modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde
castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura de acordo com a vida presente. Com referência ao jejum, não existe um mandamento para jejuar como havia no Velho Testamento. O jejum é encontrado junto com a oração da igreja primitiva em ocasiões em que a direção de Deus era pedida para a tomada de grandes decisões. Também nas versões mais antigas aparece com a oração em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É um ato de abnegação diante de Deus, aprovado aqui pelo Senhor Jesus. O Senhor veio para introduzir uma veste totalmente nova, um vinho completamente novo, para substituir de uma só vez o que existia naquela época. O apóstolo João abrevia isso assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pelo jejum devemos proclamar que temos fome de Deus e significar que só encontramos sentido para nós na verdadeira liberdade face a tudo que é terreno e material. O nosso coração só encontra felicidade quando descobrimos que Jesus é o Senhor e o único Salvador da humanidade. Concluo esta reflexão, desejando a todos um excelente santo dia com as bênçãos do Senhor Jesus e o amor de Maria. Amém.